Senhor Jesus está aqui, graças a Deus por isso. Nós vamos lá para a nossa primeira carta aos Tessalonicenses. Quem está lendo? Então, vamos continuar lendo e relendo, lendo e relendo. Para que a hora que a gente terminar, a gente fala assim, puxa vida, agora eu já sei onde fica a carta aos Tessalonicenses. Glória a Deus. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras ou de bajulação, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens ou inimigos, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este capítulo 2. Quando nós olhamos para esse capítulo 2, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui uma defesa de Paulo ao seu ministério, porque alguns inimigos do ministério de Paulo, inimigos da própria igreja de Deus, estavam querendo denegrir a sua pessoa, dizendo que os seus métodos não eram corretos, que seus propósitos não eram corretos, que suas intenções não eram corretas.
E aí Paulo, então, escreve esse capítulo para defender o seu ministério, para fazer uma defesa do seu ministério. E enquanto ele faz essa defesa do seu ministério, ele nos ensina, a nós que somos líderes hoje, a como nós devemos proceder no ministério, quais são as marcas, as qualidades de um verdadeiro líder cristão. Amém? E aí, eu sei que essa palavra precisa ser, mas nós aqui nem todos são líderes, né? Mas o Senhor quer falar com a gente, o Senhor fala com a igreja. E nós, líderes, também somos igreja. E Deus fala com a igreja. E o Senhor certamente vai falar conosco aqui esta noite. Amém? Com todos nós que estamos aqui. Porque no meio dessa questão de quais devem ser as qualidades, marcas de um verdadeiro líder cristão, também nós vamos trazer alguma coisa para a igreja de Deus. Tá bom? Então, ele começa, em primeiro lugar, irmãos, o ministério ou a liderança cristã não é algo fácil de se exercer. Às vezes as pessoas, por causa de algumas outras pessoas, até brinco com a gente, bom mesmo é ser pastor, né? Eu já teve dia que eu estava assim meio bravo, e eu falei assim, quer trocar comigo? Aí você troca comigo e você vai ver, fica 15 dias, um mês sendo pastor, aí depois a gente conversa para ver se você ainda quer continuar. Porque o ministério, a liderança, de um modo geral, não é fácil. Às vezes eu vejo aqui os irmãos que lideram os ministérios na igreja e chegam, tem uns que chegam, pastor, não sei mais o que fazer, porque é isso mesmo, não é fácil. Hoje nós temos um privilégio, até no Brasil, embora não sei por quanto tempo, de a gente ter toda a liberdade para pregar o Evangelho, para nos reunirmos aqui, para cultuarmos ao Senhor, sem sermos perseguidos, ameaçados, né, e etc. Mas eles viviam sob perseguição, lutas e aflições, que embora a gente não tenha hoje, mas nós temos outros tipos de aflições e dores que fazem parte da prática da liderança. Então, agora, há uma coisa interessante, que eles haviam passado por Filipe, e aí os irmãos vão se lembrar bem, lá em Filipe, Paulo e Silas foram presos. A Bíblia diz que eles foram açoitados com vara, depois foram amarrados em troncos, mas à meia-noite eles estavam fazendo o quê? Cantando e orando. E aí acontece um milagre, Deus entra lá e faz um milagre, e eles são libertos depois, mas eles saem de lá e eles seguem o ministério deles e chegam em Tessalônica e eles sabem que vão enfrentar grandes dificuldades em Tessalônica também, mas mesmo assim eles se lançam ao ministério novamente. Eles se lançam para ganhar aquela cidade, para ganhar pessoas a Cristo, para edificar ali a igreja do Senhor. Eles se lançam, mesmo diante de todas as possibilidades de terem que passar por novas tribulações e aflições. E ele diz assim, vocês sabem muito bem que nós nos tornamos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, ou seja, vivendo em situação de aflição, em situação de perigo, de sofrimento, mas mesmo assim nós nos dispomos a pregar o Evangelho do Senhor Jesus a vocês. E no verso 1 ele diz assim, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, ou seja, o fato de nós, o anúncio, o trabalho que nós fizemos entre vocês, gerou frutos. Vidas foram salvas, vocês foram libertos, o resultado do ministério de Paulo e seus companheiros em Tessalônica é bem visível na história dessa igreja. Nós
caminhamos aqui um pouco pelo capítulo 1, a semana passada, e nós vimos como essa igreja se tornou um modelo, como essa igreja teve uma conversão verdadeira, profunda, e realmente se voltou para Deus. Nós vimos como ela levou a palavra de Deus para a Caia e para outras regiões. Então, nós vimos o que Deus realmente fez ali em Tessalônica. E Paulo está dizendo, olha, o fruto do nosso trabalho entre vocês é conhecido por vocês. Há algo interessante aqui, porque esse fruto é gerado no meio das aflições, das angústias e das dores do ministério. Então, o verdadeiro líder cristão, ele não se abala. É óbvio, irmãos, assim, mas não dá tristeza? Tem dia que dá. Já teve vontade de desistir? Já, viu? Já. Não vamos negar, não, já. Mas, irmão, aí passa. A vontade de desistir passa. Aí, no dia seguinte, a gente está lá, começando de novo, fazendo de novo, indo de novo, e, às vezes, ouvindo as mesmas coisas que nos feriram ontem, estamos ouvindo hoje de novo, e amém, glória a Deus, amanhã o coração acorda e vamos lá de novo. Amém? Porque o verdadeiro líder, isso não serve só para o pastor, não serve, mas serve para cada líder na igreja. As aflições não podem derrubar o líder. Não podem tirar do líder o ânimo de sempre estar pronto para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Nós estamos aqui. E, às vezes, virão dias mais difíceis, mas estamos aqui, vamos continuar, porque nós não vamos sucumbir diante das aflições que a prática do ministério da liderança cristã traz para com as nossas vidas. Então, trabalho aqui, aquele combate aqui, é aquele que acontece enquanto nós estamos cumprindo com o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Então, não podemos parar, devemos sempre continuar. Então, quando Paulo fala de si, defendendo o seu ministério, ele diz, olha, eu sei por onde eu passei e sei o que Deus fez através de nós no meio de vocês, e vocês também sabem. Ele está defendendo o seu ministério, a sua pessoa, e dizendo, olha, eu sei o que Deus fez e sei o que nós passamos, e vocês também sabem. E nós continuamos, apesar da batalha, da luta, das aflições, nós continuamos. E é assim que nós devemos ser. Às vezes, irmão, a gente planta, e parece que a colheita nunca vai chegar. Às vezes acontece como aqui em Tessalônica, que a impressão que a gente tem é que o primeiro período de trabalho ali foram de só 3 semanas e Deus fez algo extraordinário. Mas não importa, nós devemos sempre perseverar. Amém? Amém? Sempre perseverar. Depois, quando nós olhamos para o verso 3, aí esse verso é muito interessante, porque Paulo diz assim, porque a nossa exortação, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, é que exortação aqui fala de um apelo, agora é sempre um apelo que a gente faz para buscar o bem daqueles que estão nos ouvindo. Sempre um apelo. Essa palavra também era usada para encorajar os soldados na batalha. Agora, uma coisa interessante, porque ela era sempre usada para encorajar o soldado na batalha, mas o soldado que precisava ser encorajado não era aquele que lutava pela sua vida e pelo seu povo, era aquele que lutava por dinheiro. Esse era o soldado que precisava estar sempre ali, recebendo um empurrão. E essa palavra era usada para isso. Agora, irmãos, dentro desse contexto aqui, essa palavra exortação, ela pode ser entendida, que o que Paulo está falando aqui é da apresentação que ele fez do evangelho àqueles irmãos.
E aí ele diz uma coisa interessante, ela foi sem engano, ela não foi com engano ou com erro, com mistura. Mas a mensagem que nós pregamos para vocês foi a pura mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Porque esse é o nosso papel. Nós não podemos pregar um evangelho misturado com os nossos pensamentos. Não podemos pregar para vocês um evangelho misturado com os desejos da igreja. Para satisfazer desejos pessoais, senão também a gente ia ter que ter muitos evangelhos, né? Então não dá. A palavra de Deus, ela tem que ser pura. Nem tira e nem põe, nem acrescenta. Tem que ser uma palavra pura. Então a pregação de Paulo era uma pregação sem mistura. Era uma pregação pura. O puro evangelho de Jesus Cristo é o que Paulo pregava. Amém? Mas aí ele coloca uma outra coisa, ele diz assim, nem com imundícia. Imundícia aqui tem a ver com intenção. É algo que fala da moral, realmente, mas tem a ver com a intenção, com aquele propósito que está lá dentro do coração. Ou seja, ele pregava a verdadeira palavra de Deus com a intenção. A palavra era pura e a intenção era pura. Então ele pregava com uma intenção pura, não havia intenções ocultas no coração de Paulo. Então a sua mensagem era pura e a sua intenção, o seu coração também era puro. E aqui, mais uma vez, serve para nós que estamos aqui, que ensinamos, que pregamos, que a nossa mensagem tem que ser a pura palavra de Deus e, abrindo um parentezinho, é esse tipo de pregação que a igreja precisa. Amém? E que a igreja tem que querer. Não é a pregação do evangelho que satisfaz aquilo que a igreja pensa, que você como indivíduo pensa. Mas é a palavra de Deus pura, pregada com a intenção limpa, pura, e daí ele diz assim, nem com fraudulência, com engano. Sabe, é interessante que fraudulência aqui é dolo. É como se fosse uma... Sabe, você pega... Quem gosta de pescar aqui? Ninguém? Só eu, o Lucas e o Humberto. Vamos marcar uma pescaria só nós três, então. Mas todo mundo sabe como é que pesca, né? De varinha, anzolzinho, todo mundo sabe, né? Põe lá o anzolzinho, a varinha, a linha, o anzol lá na pontinha assim, e daí, para cobrir o anzol, a gente põe o quê? Uma coisa gostosa para o peixe. E aí o peixe vem e aí a gente faz o quê? Puxa, e a gente tira ele para fora, e aí a gente leva ele para a frigideira, para a panela. Fraudulência aqui é mais ou menos isso. Eu pregar uma mensagem para vocês que parece bonitinha, mas tem um anzol por dentro. É engano. Deu para entender? Sabe, com o propósito de buscar satisfazer qualquer desejo meu. É como se eu tratasse a igreja como um produto. E pode dizer, não trata a igreja como um produto. Não estou aqui para vender. Vocês não são consumidores de um produto. Amém? Então, muitas vezes a mensagem não vai cair muito bem, não vai ser agradável.
mas ela tem que ser pura, com a intenção pura. Ela não pode ter um anzol por dentro. Amém? Deu para entender bem? Então, observe bem o que Paulo diz. Olha, nossa pregação é pura, nossa intenção é pura, e nós não queremos, de maneira alguma, fazer de vocês negócio, como quem usa uma isca para vender um produto. E aí, no verso 4, ele diz assim, mas como fomos aprovados por Deus? Como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse contado ou confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Mas há uma coisa muito interessante aqui, porque o que Paulo está dizendo aqui é que nós continuamos sempre sendo avaliados. Então, aprovado aqui, a gente podia até falar, por exemplo, uma pessoa que vai hoje e presta um concurso público. E daí ela é aprovada e é chamada. Os concursos públicos, parece que agora teve uma mudança aí, né? Mas a pessoa tinha um tempo lá chamado período probatório. E aí, nesse período, então, a pessoa podia até perder o emprego ainda, mas depois que passasse o período, aí estava estável. E aí tinha estabilidade e tal. E muita gente, aproveitando disso, não fazia nada. Usava a estabilidade para não fazer absolutamente nada, porque estava seguro e tal, e fingia que trabalhava, e o governo fingia que pagava, e aí todo mundo ia acompanhando, fingindo. Só que aqui não. É como se prestou o concurso, foi aprovado, mas continua sendo continuamente avaliado. Pior, ou melhor, por Deus. E Paulo está dizendo, por isso, quando nós fazemos, nós não fazemos para que vocês nos aprovem. Para sermos avaliados por vocês e passarmos por vocês. Vocês nos aprovarem, nos aplaudirem, tal, dizerem, olha, mas quando nós fazemos para sermos avaliados por Deus. E não é simplesmente avaliar o trabalho, porque se o irmão observar, ele diz assim, que prova o nosso coração. Então não é só avaliar o trabalho, o que se faz, mas por que se faz, como se faz, para que se faz. E aí ele diz, nós não buscamos a aprovação humana, buscamos a aprovação de quem? De Deus. Porque, irmãos, todo o nosso trabalho tem que ser feito para o Senhor. A aprovação tem que vir do Senhor. Então, olha, Paulo diz, fomos chamados para pregar o Evangelho. Aprovados, pois Deus olhou para a gente, chamou a gente, passamos no concurso. Só que aqui não tem período probatório. Estamos continuamente sendo o quê? Avaliados. Amém? Então, vocês nos desculpem, mas nós vamos pregar para vocês o que Deus quer, da forma que Deus quer, para a glória de Deus. Algumas dessas pregações vão ferir vocês. Vocês vão chegar aqui felizes, com um sorrisão, e vão sair daqui tristes. E isso não é só quando Cido prega, não. Quando qualquer um no bom sentido, tá, irmãos? Outro vai pregar aqui, eu não sei se tem qualquer um no bom sentido. Outra pessoa, é mais melhor, né? Então, quando outro pastor for pregar, um dos nossos meninos ou meninas aqui forem falar a palavra de Deus, entendam que nós temos que ser aprovados pelo Senhor. Glória a Jesus.
Então, é isso que Paulo busca. Então, o verdadeiro líder não busca ser aprovado pelos homens, porque não são os homens que o avaliam, é o próprio Deus. Irmãos, isso aqui não é fácil, tá? Não é fácil. Glória a Deus. Não é fácil, tá? Mas Deus é bom. Deus nos ajuda. Deus nos dá graça. Amém? Há uma outra coisa interessante aqui, que é o verso 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras ou de bajulação. Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E bajulação aqui, o sentido da palavra é o seguinte: eu bajular você, para conquistar você, para arrancar algo de você, que não é meu, que eu não tenho direito de tirar, mas eu bajulo para tirar. O verdadeiro líder cristão não bajula. E não estou dizendo aqui que isso é falta de carinho. Nós vamos ver daqui a pouquinho que Paulo pensa num homem carinhoso, era o tal de Paulo. Bom. Agora, isso serve também para que os irmãos sejam cuidadosos. Para que não sejam vítimas de obreiros fraudulentos. Que ao invés de trabalharem e de fazerem o seu trabalho, cumprirem com o seu ministério, para fazer com que você seja edificado, fortalecido e chegue na glória, usa a oportunidade que tem para tirar algo, para roubar. Vamos ter esse cuidado. Como igreja. Mas numa igreja que a gente pastoreou, tinha uma senhorinha, acho que ela tinha uns 80 anos. E ela tinha um sobrinho, que ela gostava muito dele. E sabe qual era o sonho dela? Poder dar uma casa para o sobrinho. E ela, com a aposentadoria, e vinha muito tempo trabalhando e tal, e aquela coisa toda, ela foi juntando um dinheirinho. Onde ela foi ao culto. Aí tinha um ladrão no púlpito. E sabe o que o camarada disse? Olha, se você der todo esse dinheiro aí, Deus vai te dar o dobro, você vai poder comprar a casinha para o seu sobrinho. Ela deu. Morreu frustrada. Percebe, irmãos? Então, bajular aqui não é simplesmente, sabe, fazer um chameguinho. Não, é mais do que isso. É bajular aqui é com o propósito de tirar daqueles que estão nos ouvindo, daqueles a quem nós estamos servindo, algo que nós não temos o direito de tirar. Então, o verdadeiro líder não bajula. Amém? Você pode glorificar a Deus, porque Deus está nos dando a oportunidade de conversarmos sobre isso hoje. Sabe? E aí Paulo continua dizendo, olha, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Nós nunca fizemos nada com o propósito de ter algum lucro financeiro com isso. Irmãos, a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Maravilha.
Glória a Deus. Quem vive para o Evangelho, vive do Evangelho. Nenhum pecado, nenhum erro aí. Agora, cuidado, né? Com os limites. Não vou fazer aqui para tirar dali, para ganhar mais, para não sei o quê. Não houve dentro de nós nenhum propósito de avareza, de amor ao dinheiro, de idolatria com o dinheiro. E aí Paulo termina esse versículo de uma forma extraordinária, dizendo: Deus é testemunha. Mais uma vez, ele está dizendo, sabe quem é que está nos avaliando? É Deus, e Deus é testemunha da forma como nós temos vivido entre vocês. Amém? De como nós temos praticado o nosso ministério. Deus é testemunha. E aí ele continua, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Irmãos, eu vou falar para você uma coisa, é bom ser reconhecido, não é ruim, não. Sabe que eu fico feliz quando os irmãos fazem assim, as coisas que agradam a gente, eu fico feliz. Não é só quando fazem comigo, quando fazem com os outros, eu fico feliz. A gente tinha uma conselheira na escola, a irmã Cida, com esse nome também, só podia ser gente boa. A irmã Cida, ela nos dava um conselho assim, muito simples. Sim, filhos, quando alguém reprovar vocês, assim, diga glória a Deus. Quando elogiar, clame o sangue de Jesus. E não é por causa do elogio, não, irmão, é por causa do nosso coração. Porque o nosso coração é tendencioso. Paulo está dizendo aqui, eu nunca busquei o aplauso dos homens. Porque o verdadeiro líder não está buscando ser aplaudido pelos homens. O verdadeiro líder cristão não está buscando ser mimado e tal pelos homens. A sociedade tem que nos respeitar, porque nós somos. Mas não precisa bater palma para nós, não. A igreja, obviamente, precisa nos respeitar, mas, irmão, verdadeiro líder cristão não está procurando ser cultuado. Não. Porque quem tem que ser cultuado sempre será o Senhor. Glória a Deus. Sempre o Senhor. Sabe que quando o pastor Hernandes comenta isso aqui, ele diz assim que Paulo não era megalomaníaco. É isso? Isso é um palavrão pior, né, do que paralelepípedos. Mas ele não era megalomaníaco. Nós não estamos buscando aplausos humanos, nós estamos buscando ser cultuados. Ah, se não for o pastor que prega. Agora eu estou abrindo parênteses. Se não for o pastor que prega, não pode ser. Como assim não pode ser? Quando Deus quer falar, meu irmão, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Amém? Não tem ninguém melhor. Não tem ninguém aqui que, é só. Não, irmão. Graças a Deus que Deus nos tem dado pessoas capazes e algumas, graças a Deus, muito mais capazes do que o pastor da igreja. Muito melhores, preparadas do que o pastor da igreja.
Então, nós não queremos ser cultuados e não devemos. E a igreja tem que perder a mania de cultuar líderes. De botar tapete vermelho aí, figuradamente, para a hora que o líder chega. Quase que uma adoração. A igreja tem que adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Ah, irmão, nosso culto é para o Senhor. Glória a Deus. É para o Senhor. Paulo dizia, olha, cultuem ao Senhor, porque nós não queremos nenhum aplauso, nenhum culto, não queremos nada disso, não precisamos disso. A única coisa que nós queremos é a aprovação de Deus sobre as nossas vidas. A glória é dele. Oh, irmãos, que o Senhor Deus nos ajude a sermos igreja assim. E líderes que não querem ser cultuados, igreja que não cultua homens e líderes que não querem ser cultuados. Fica feliz porque o Senhor está falando isso conosco hoje. Amém? Glória a Deus. Então, as marcas de um líder. Sua pregação, ele não se deixa abater diante das aflições. Sua pregação é a mensagem pura do Evangelho, não tem mistura com o erro, não tem enganozinho no meio. Suas intenções são puras. Amém? Ele não bota um anzolzinho dentro da isca para poder enganar, não. Sua mensagem é pura, suas intenções são puras, seu propósito é puro. Glória a Deus. Ele está sempre buscando a aprovação de Deus, aprovação contínua. Depois, ele busca sempre a glória de Deus. Amém? Agora, irmãos, Paulo agora coloca algo aqui que deve ser característica de um líder cristão, que é difícil. Ele diz assim, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. A gente fala de ama, a gente pensa naquela ama de leite, né, que pega o filho da outra, tal, que não tem leite, aí amamenta, tal, em lugar da outra. Ama aqui é a própria mãe que amamenta seu filho que ela gerou. É como se Paulo estava dizendo, olha, como a própria mãe que toma seu filho e o amamenta, e o cria, é assim que nós somos entre vocês. E quando a gente vai para o verso 11, diz assim, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos. Então, primeiro ele se compara a uma mãe que cuida, que cria, que amamenta, e depois ele se compara a um pai que orienta. Amém? Diz assim, é essa forma de nós praticarmos o ministério. É de alguém que tem vocês no coração. Porque, irmãos, olha, liderança cristã, trabalho cristão, ministério cristão é para quem ama. Não é para quem encara esse negócio como um trabalho. Quando Jesus fala que o pastor mercenário, quando vê vir o urso, o leão, o lobo, ele foge. Porque mercenário é aquele que não é dono das ovelhas. Mercenário é aquele que recebe para cuidar das ovelhas. Mas ele não tem compromisso com as ovelhas, ele tem compromisso com aquilo que ele recebe. Nós somos diferentes.
Para começar, a gente é ovelha, junto com todos. Não existe uma ovelhona, sabe? O pastor é a ovelhona especial do rebanho. É ovelha. Ovelha. Mesmo tamanho, mesmo valor. Tudo igual, irmão. Tudo igual. Amém? Tudo igual. Não tem a ovelhona aqui. Opa, a ovelhona chegou. A ovelha chefe chegou. A ovelha que serve mais chegou. A ovelha que tem que dar... Chegou a ovelha que é mais servo do que todos os outros. Chegou agora a ovelha. Não é o poderosão. É o ovelhão. Todos nós somos ovelhas. Mas, ao mesmo tempo, nos foi dado esse trabalho de cuidarmos das ovelhas do bom pastor, como se elas fossem aquelas que nós criamos amamentando. Sabe? E exortar e consolar, aqui, nesse outro versículo, as duas palavras, elas têm, na verdade, o mesmo significado, mas com aplicações diferentes. Porque consolar é fortalecer. Quando o irmão está passando por tribulações e dificuldades, e a gente fortalece o irmão no meio das tribulações e das adversidades. Exortar é fortalecer quando o outro está perdendo a fé. Está dando uma balançada na fé. Então a gente exorta para levantar, para colocar de pé de novo. Amém? E ele diz, eu fiz isso com vocês como um pai aos filhos. Então o coração do verdadeiro líder cristão, antes de tudo, está tomado de amor profundo, como o amor de uma mãe que amamenta o filho no seu seio. E de um pai que pega o filho, senta no colo e orienta. Amém? Vocês ajudam nós em oração, porque é difícil fazer isso. Mas, irmão, nós nos dispomos a ensinar os irmãos e a colocar diante dos irmãos a palavra de Deus. E mesmo aquilo que vai exigir mais de nós como líderes, nós decidimos falar com os irmãos. Porque nós queremos, eu estou dizendo nós como liderança, nós que pregamos, nós que ensinamos aqui, nós queremos o vosso crescimento em Deus e na palavra de Deus e na verdade de Deus. Vai nos custar mais trabalho? Vai. Vai nos gerar mais responsabilidade? Vai. Mas nós desejamos no profundo do nosso coração o avanço de vocês, o crescimento de vocês, a maturidade de vocês. Amém? Queremos orientar vocês como um pai orienta um filho. Ter vocês aqui no coração. E aí, Paulo diz, e sabe qual é o propósito? Ele diz, olha, a gente se fadiga, a gente trabalha noite e dia, para não ser pesados a vocês. Vocês e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente houvemos para convosco que crestes. Mais uma vez ele fala da sua honestidade, integridade, verdade. Mas aí ele diz, e sabe qual é o nosso propósito? Aí o verso 12, põe aqui o verso 12 para nós. Diga isso comigo, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, dignamente é da maneira como Deus merece. Então, Paulo está dizendo, olha, sabe, nós fazemos tudo isso, nós enfrentamos as tribulações e lutas e aflições, o trabalho árduo, nós não desistimos, nós fazemos tudo isso com o mais puro coração, nós fazemos tudo isso com amor profundo,
E nós fazemos tudo isso para que vocês vivam de tal maneira que Deus fique feliz. Que Deus se alegre. Que Deus fique satisfeito. Mais uma vez, Paulo está dizendo, o alvo não somos nós. Não é para nos agradar. O alvo é para que vocês vivam de tal maneira que Deus fique feliz. Digna de Deus, que honre a Deus, que glorifique a Deus. Então percebe todo esse trabalho da liderança, não é para que vocês olhem para ele e falem assim, ai, que pastorzinho bom que a gente tem, que pastorzinho bom. Ai, você não tem noção do líder maravilhoso de louvor, e ele é maravilhoso mesmo. Ai, vocês não têm noção, sabe? A gente tem um copastor lá que, olha isso, aquele homem, ora ele, que a esposa dele é uma bênção, faz. Olha, e glória a Deus, eles são mesmo, são bênção mesmo. Eu não sei quanto tempo você é pastor de vocês, mas enquanto for pastor de vocês, eles serão os copastores dessa igreja. Se Jesus voltar, a gente não vai ter nem pastor, nem copastor mais. Amém? Porque eles são maravilhosos mesmo, eles sabem, os irmãos sabem, alguns sabem das lutas e dificuldades que eles têm enfrentado, mas estão sempre aqui. Deus não podia ter nos dado um copastor com uma esposa melhor do que os que nós temos, porque eles são extraordinários. Mas nós não estamos trabalhando para que vocês amem a gente. Amar no sentido, vocês estão entendendo. Nós estamos trabalhando para que vocês cultuem a gente. Nós estamos trabalhando para que vocês vivam para a gente. Nós estamos trabalhando para que vocês vivam para o Senhor. Amém? Esse é o nosso propósito aqui. E é o propósito de Paulo. Porque é assim que o líder cristão trabalha. É dessa forma, é com esse coração, é com esse pensamento, é com esse desejo. Amém? E aí vocês, contrapartida, irmãos, orem por nós, amem a gente. Se vocês quiserem agradar a gente, deixar de feliz, façam isso mesmo, não tem problema. Mas nunca se esqueçam que nós somos só pessoas. Que Deus, por sua bondade e graça, nos colocou para servi-los. Que o culto é dele. Amém? E que o modo de vida que vocês devem viver é o modo de vida que o agrada. E aí, vamos para os últimos versículos, 17 a 20. Nós pulamos alguns aqui de propósito mesmo. Diz assim, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Nós não podemos nos esquecer que Paulo foi perseguido em Tessalônica, teve que sair de lá, depois de uma conversa de Jason com as autoridades da cidade, que alguns entendem que foi um acordo que Paulo fez, que Jason fez com eles. E no dia seguinte, Paulo e Silas e seus companheiros foram embora e deixaram Tessalônica. E alguns entendem que talvez essas autoridades, essas pessoas fossem o meio que Satanás usou para impedi-los de estarem lá. Mas nós não sabemos isso 100%. Amém? Mas aí Paulo diz uma coisa interessante. Porque qual é a nossa esperança?
ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz assim, olha, eu vos tenho preparado como se prepara uma noiva para encontrar-se com o seu noivo, com o seu marido. Paulo está aqui se apresentando como amigo do noivo. O amigo do noivo era aquele que preparava todas as coisas, preparava a noiva e tudo tal, e deixava a noiva linda, maravilhosa e tudo para o dia do casamento, para que ele pudesse entregá-la ao noivo de tal maneira que o noivo, ao olhar para ela, se enchesse de alegria. E depois do casamento, alguns casos, ele cuidava ainda da porta e do lugar para onde eles iam, e para a lua de mel, que nós conhecemos aqui, e aí cuidava para que eles não fossem incomodados de forma alguma. Então, tudo o que ele buscava era a alegria do noivo, a realização do noivo, a satisfação do noivo. Irmãos, a maior alegria de um líder cristão é poder apresentar ao Senhor Jesus a igreja. Amém? Os crentes, porque ele trabalhou, porque ele ensinou. Talvez cada um aqui vai ter uma equipe lá, porque um fez uma parte, outro fez outra parte, outro fez outra parte, mas a gente vai estar lá no céu, assim, vai olhar para vocês, e a nossa maior alegria vai ser poder apresentá-los ao Senhor Jesus. A maior coroa que nós vamos receber é poder apresentá-los ao Senhor Jesus. É para isso que nós estamos trabalhando. Por isso que o negócio não é para agradar a gente, e nem vocês. É para agradar a quem? Ao Senhor. Glória a Deus. E aí, o que é que surge dessa prática ministerial? O que é que se gera, irmão? Aí, Paulo, do verso 13 até o verso 16, diz assim, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Com esse trabalho de uma pregação sincera, verdadeira, pura, com propósitos sinceros, esse trabalho que frutifica em meio às tribulações, esse trabalho que não busca as coisas daqui, mas as coisas de lá. O resultado disso é uma igreja que, primeiro, tem essa palavra, e a palavra que é pregada aqui, não como palavra de homens, mas como palavra de quem? De Deus. Amém? Palavra de Deus. Que vocês possam, irmãos, olhar para nós que pregamos e ensinamos aqui na igreja e terem certeza absoluta em seus corações que antes de vir para cá, de subir neste púlpito, a gente para ouvir a Deus. Para não chegarmos aqui para falar para vocês o que nós achamos, o que nós pensamos, mas o que Deus quer. E vejam a palavra como palavra de Deus e não palavra de homens. Nós somos apenas porta-vozes. Amém? Só isso. Não somos nada mais do que isso. Só isso. Então, se com o nosso trabalho nós conseguimos gerar essa igreja que, quando ouve a palavra, diz, é palavra de Deus para as nossas vidas. Irmãos, pensa como a gente vai ficar feliz. Porque vós mesmos haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus,
que na Judéia, lá em Israel, estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos ou de vossos irmãos judeus, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Irmãos, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários ou inimigos de todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Duas coisas aqui. Primeira, esse trabalho, essa forma de praticar a liderança cristã, essas marcas de um verdadeiro líder cristão, gera uma igreja que ama a palavra de Deus e a recebe como palavra de Deus. Em segundo lugar, gera uma igreja capaz de suportar as lutas, as dores e as aflições por causa do Evangelho e caminhar até o fim, até aquele grande dia, quando nós estaremos para todo sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Queremos ser essa igreja? Queremos ser essa igreja? Amém?